Olá, tudo bem? No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, João Batista, ele anuncia a chegada do reino de Deus. Ele diz assim, no versículo 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus para você? Reino, a palavra reino significa domínio. Exatamente isso. Domínio. Em se tratando do reino de Deus, nós vamos ver que tipo de domínio é esse. Veja bem, quando João Batista ele anunciou a chegada do reino de Deus, os religiosos daquela época ficaram incomodados. As autoridades romanas também. Tanto os religiosos quanto as autoridades romanas exerciam certo tipo de poder e viam de alguma forma esse poder ameaçado. Mas nem mesmo João Batista, aquele que anunciou a chegada do reino de Deus, ele sabia como seria este reino. Aliás, ele tinha, de certa forma, uma visão até certo ponto deturpada deste reino. Mas, preste atenção, por ocasião do batismo de Jesus, João, o Batista, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Né? Ele reconheceu e, inclusive, ele disse, olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não mereço batizar o Senhor. Pelo contrário, o Senhor que deve me batizar. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Até então que Jesus começou a ensinar a respeito deste reino. Mas o que Jesus ensinou a respeito do reino de Deus? Se você abrir a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20, você vai encontrar Jesus ensinando a respeito do reino de Deus. Como é o reino de Deus? Então você precisa deixar de lado aquilo que você já ouviu falar a respeito deste reino, que lhe foi ensinado por homens, não é? Com suas diversas teorias e teses, e se concentrar no que a palavra de Deus nos ensina, nos ensinos que partiram da boca do Senhor Jesus. Então, preste atenção, o que Jesus ensinou a respeito do reino? Primeiro, Jesus ensinou que o reino de Deus, ele não é um reino físico, mas é um reino espiritual. Ele diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, é no versículo 20 de Lucas 17, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então presta bem atenção, o reino de Deus, ele não é um reino físico, ele é um reino espiritual. Não é um reino que pode ser visto com os nossos olhos. É um reino espiritual. Segundo, ele ensinou que este reino, ele não tem sede. Ele não tem sede. Jesus disse assim, porque o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ali. Ou seja, este é um reino que não tem sede. Então, ninguém pode dizer, olha, o reino de Deus encontra-se em tal cidade, em tal país, em tal nação. Não há não é estabelecido geograficamente um lugar onde esse reino se encontra instalado. Então, este reino, ele não tem sede. Você observe que os grupos religiosos, quando eles iniciam os seus trabalhos, a sua jornada, logo se procura uma sede, um lugar para se reunir, um lugar que seja referência. Mas em relação ao reino de Deus, não existe essa referência. Não existe sede, não existe lugar físico onde ele encontra-se estabelecido. Não é? Ele não vem com aparência exterior e ninguém pode dizer, ele está aqui, ele aqui ou ali. Ninguém pode fazer isso. E Jesus conclui dizendo assim, olha, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, dentro de vós. Versículo de número 21.
Jesus diz que este reino está instalado no coração dos homens, no coração das pessoas. Está dentro de vocês. Então, eu queria fazer algumas considerações importantes a respeito do reino de Deus. A primeira é o seguinte, é que este reino não é um reino religioso. Eu queria que você entendesse isso. O reino de Deus não é um reino religioso. Ele não é formado por denominações religiosas, nas suas diversas formas. Ele não é um reino religioso. O objetivo de Jesus não foi de fundar nenhum império religioso. Então este reino não é religioso. Aliás, a religião, ela só faz atrapalhar a vida das pessoas. A religião, ela coloca muros, ela separa as pessoas de Deus e uma das outras. A religião, ela causa cisão, divisão. A religião causa guerras. A religião é movimentada pela ganância de homens que querem poder, que querem dinheiro. Então o reino de Deus, ele não é um reino religioso. Se você pensa que entrando para uma determinada religião, seita, denominação, você está ingressando no reino de Deus, você está totalmente enganado. Porque ele não é um reino religioso. Aliás, isso é uma coisa importante para você. Jesus foi o homem mais antirreligioso que já houve em todo o mundo. Tudo aquilo que a religião da época mandava Jesus fazer, ele não fazia. E tudo aquilo que ela proibia, ele fazia. Então, por exemplo, a religião dizia que se devia guardar o sábado. Jesus não guardava. Que se devia se submeter aos rituais religiosos. Jesus nunca ensinou isso. Então a religião, o que ela mandava se fazer, Jesus não fazia. E aquilo que ela proibia, Jesus fazia. Ela proibia, por exemplo, que se tocasse no homem leproso. Jesus foi, tocou e curou um homem leproso. Ela proibia que religiosos judeus se sentassem com publicanos e pecadores. E Jesus sentou-se numa mesa com publicanos e pecadores e comeu e bebeu com eles ali. A religião proibia e Jesus fazia. A religião, por exemplo, proibia que se tocasse em cadáver. Jesus tocou numa menina que estava morta e ressuscitou a menina. Então o que ela proibia, Jesus fazia. Uma mulher com fluxo de sangue menstrual não podia conviver em sociedade. Só depois que passasse o período do fluxo, ela podia ser reintegrada à sociedade. Não podia se aproximar das pessoas sob pena de ser apedrejada. Uma mulher se aproximou de Jesus e tocou em Jesus. Sabe o que Jesus fez? Jesus elogiou a mulher e ainda disse: filha, a tua fé te salvou. Então o que a religião mandava fazer, Jesus não fazia. E o que ela proibia, Jesus fazia. Então Jesus nada teve a ver com religião. Nada. Não veio fundar religião nenhuma. Nunca elogiou religiosos. Todas as vezes que Jesus conversa sobre religião e sobre religiosos, é para criticá-los, é para chamá-los de hipócritas, de sepulcros caiados. Pessoas que atam fardos pesados que nem eles mesmos conseguem carregar. Pessoas que aprisionam outras dentro de sistemas. Então presta bem atenção. O reino de Deus não é um reino religioso. Ele não é formado por religião alguma. Muitas pessoas imaginam que o reino de Deus está em Roma, a sede. Não está em Roma. Muitas pessoas pensam que o reino de Deus, a sede está nos Estados Unidos, onde se concentra grande número de protestantes. Não está nos Estados Unidos. Não está em países árabes, onde se concentra maior número de muçulmanos. O reino de Deus não é um reino religioso. Jesus não veio fundar religião, porcaria de religião nenhuma. Religião só atrapalha a sua comunhão com Deus. Agora presta atenção. Então esse reino, ele não é um reino religioso. Segundo, é que esse reino, ele não é um reino político. Preste bem atenção a isso. Ele não vem com esta força política representativa
esse é um reino que não tem representantes. Não tem representante, digo. Não tem representante. Não imagine você que o Papa representa este reino, porque não representa. Não pense você que no Brasil o senhor Silas Malafaia representa este reino. Ele quer representar. Ele aparece na televisão defendendo os evangélicos. Ninguém mexe com o evangélico que está mexendo comigo, querendo representar os evangélicos. Aí vem o senhor Valdomiro Santiago, vem o senhor R.R. Soares e tantos outros manipuladores das grandes massas e da religião, tentando ser o representante do povo que se diz evangélico, do povo que se diz cristão, aqui no Brasil. E fora do Brasil existem outros tentando também este monopólio, essa representatividade de grandes massas. O reino de Deus, ele não é político. Ele não tem um representante. Então ninguém pode dizer está aqui ou está ali. Ele não é um reino político. Aqueles que fazem parte deste reino têm a sua consciência livre para votar em quem quiser votar. Ninguém é forçado, obrigado. Eu sei que existem seitas por aí e denominações que manipulam a mente das pessoas para elas votarem no candidato que elas quiserem que eles votem. Porque eles encontraram uma brecha no Antigo Testamento, preste atenção, no Antigo Testamento, um versículo que eles espremem este versículo a ponto de dizer que crente deve votar em crente. E aí tenta manipular e até mesmo obrigar as pessoas de dentro de determinadas religiões a votar em um candidato. Porque o objetivo desses religiosos é a obtenção de poder, de manipulação das pessoas, para fins de enriquecimento próprio, enriquecimento pessoal. Então presta bem atenção. Você, meu irmão, é uma pessoa livre. Se você faz parte do reino de Deus, você vota em quem você quiser. Você vota de acordo com a sua consciência. Esse reino de Deus aqui não é um reino partidário, ideológico, politicamente falando. Não. É um reino composto de pessoas de todas as camadas da sociedade. Não é um reino político. E nem você, meu irmão, está obrigado ou forçado a votar em um determinado candidato. Você é uma pessoa livre. Tem muita gente aí que diz, né, que não vota em homossexuais, porque não é da vontade de Deus, porque Deus não quer. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. É melhor votar no homossexual honesto do que você votar no indivíduo que se diz crente, que é ladrão, safado e sem vergonha, e que fica votando contra os interesses do povo. Então, você diz que não vota em nome da religião, que lhe ensinaram. E você esquece que Jesus nunca elogiou religiosos. Aliás, na parábola do bom samaritano, Jesus criticou aqueles dois religiosos que passaram por aquele homem e não deu assistência, e elogiou um homem que não era religioso. As pessoas mais elogiadas por Jesus eram as pessoas que não eram religiosas. Então não vote porque o indivíduo é homossexual, é problema dele. O mais importante é que ele seja uma pessoa honesta. É que ele esteja ali trabalhando em favor do povo, em seu favor, votando nas coisas que são de interesse do povo. Do que você colocar ali uma pessoa que se diz de Deus e está ali apenas para manipular. Infelizmente, no nosso país está sendo assim. Os grandes pregadores, aquelas pessoas, grandes entre aspas, aquelas pessoas que se destacam em determinadas denominações, logo, logo se tornam políticos. Você já observou isso que eu estou te dizendo? Pois é. Você lembra do Marcos Feliciano? Começou a se destacar como um pregador. Se tornou político. Hoje é deputado. O pastor Abílio era pregador. Se destacou no meio evangélico. Hoje é o quê? Político. E o Lázaro era o quê? Cantor. Se destacou. Hoje é o quê? Político. Então essas pessoas, elas aproveitam, elas se valem da religião como trampolim para a política. Mas presta bem atenção. O reino de Deus não é um reino político. Jesus não teve a intenção de criar uma ideologia política. Jesus nada tem a ver com os ismos que existem por aí. Não, com o capitalismo, com comunismo, nada disso. Com direita, com esquerda, com centro.
Jesus nada tem a ver com os ismos, cristianismo, islamismo, catolicismo. Nada tem a ver com sistemas. O reino de Deus não é isto. Você precisa entender. Ele não é um reino político, ele não tem representante. Se alguém disser para você que está representando o reino de Deus e representando o povo de Deus, é mentiroso. Jesus nunca estabeleceu e nem nunca ensinou que o reino de Deus devia ter representante. O reino de Deus tem representantes, e são todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. São todos aqueles que foram salvos e regenerados pelo seu poder. Esses é que são os representantes do reino de Deus. Não há um representante. E, por último, o reino de Deus, ele não é um reino temporal. Veja bem, ele não tem um tempo determinado, uma cronologia humana que nós conhecemos. Ele não é regido pelo Cronos, pelo nosso cronômetro. O reino de Deus, ele é atemporal. O reino de Deus, ele começa dentro de nós quando abrimos o nosso peito para Deus, quando abrimos o nosso coração para Jesus, e ele se projeta para a eternidade. Ele tem um começo, mas ele não tem fim. Ele, portanto, não é um reino temporal. Há muitos que acreditam que Jesus governará por 1000 anos na terra. São chamados pré-milenistas, um reino temporal. Mas este reino não é temporal. Este reino é um reino que não tem fim. Ele começa no nosso coração e ele é projetado para a eternidade. Espero que esse estudo tenha sido uma bênção para a sua vida. Olha, meu irmão, é isso aí que é o reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ninguém pode dizer que está aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de você, dentro do seu coração. Reino que é domínio é isso. Jesus reina em nós. Jesus domina no nosso coração. Não somos mais escravizados pelo pecado. Agora somos guiados e dirigidos por este reino que é invisível, que não tem sede, que é atemporal e que está dentro de cada um de nós. E que Deus continue te abençoando.